Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo de apresentação do texto de discussão Experiências na União Europeia em relação às concessões de distribuição no setor elétrico. Eu estou aqui com o professor Vitor Santos, do Instituto de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, e com o coordenador do GESEL, professor Nivaldo de Castro, a quem passo a palavra. Por favor, Nivaldo. Tá, obrigado. Um bom dia, tarde, noite para todos, né? O objetivo aqui desse vídeo é fazer uma breve introdução desse texto de discussão que tem a autoria do professor Vitor e a minha coautoria, e foi um pedido nosso em função de que o Ministério de Minas e Energia abriu uma consulta pública, né, para buscar subsídios e contribuições em relação à prorrogação das concessões de 21 distribuidoras do país, uma representação muito grande, né? Sobre se prorroga, não prorroga, se tem licitação, não tem licitação, né? E o GESEL, como sempre, né, busca assim, conhecimento e as experiências, notadamente da União Europeia, porque ao agregar 27 países, você tem uma multiplicidade de experiências muito grande, né? E nada melhor para analisar essa experiência do que o professor Vitor Santos, com quem o GESEL já tem uma longa parceria, né? Ele, durante 12 anos, ele foi diretor-geral da Agência Reguladora de Portugal, a ERC, né? Como nós falamos, a ANEEL portuguesa, né? E com ele nós aprendemos muito e continuamos com essa metodologia, né, de buscar esse conhecimento, que eu acho que para nós é muito importante, porque é uma decisão que pode levar para um futuro promissor ou para um beco sem saída, dada a importância que as distribuidoras têm em qualquer setor elétrico, notadamente aqui no Brasil, dada a sua dimensão continental, territorial, demográfica e econômica. Então, eu passo aqui a palavra para o professor Vitor. Ele vai fazer um breve resumo, porque aí vocês vão poder ler esse nosso texto de discussão, e ao fim eu faço uma conclusão trazendo um pouco aqui desse conhecimento que o professor nos trouxe para o cenário brasileiro. Bom, professor Vitor, muito obrigado pela sua sempre contribuição positiva e construtiva, e eu lhe passo a palavra. Muito obrigado, professor Nivaldo. Agradeço as suas simpáticas palavras e gostava de enfatizar que o benefício é mútuo, não é? Quer dizer, ambas as partes, ambas as margens do Atlântico têm beneficiado muito desta cooperação frutuosa com o Brasil e, em particular, com o GESEL e muito em particular com o professor Nivaldo. Relativamente à abordagem que apresentamos no livro e de uma forma muito sintética, a ideia, enfim, a organização da distribuição de energia elétrica em Portugal, na Europa, enfim, é possível encontrar experiências muito diversas, não é? Enfim, face à história distinta das diferentes geografias, dos diferentes países, mas na verdade, e portanto podemos dizer que até bem recentemente tínhamos um mosaico, não é? E esse mosaico, de alguma maneira, tem vindo a ser harmonizado devido às reformas de que tem sido alvo o setor elétrico. A primeira das quais, muito relevante, foi o processo de liberalização, que, como é conhecido, ocorreu nos anos 90 do século passado e que teve um impacto muito, muito grande na reorganização, na reestruturação, justamente do setor da distribuição. E depois, mais recentemente, está em curso uma outra reforma, que é o processo de a aceleração do processo de transição energética, que também, de alguma maneira, está a contribuir para digamos, para novas perspectivas em relação às atribuições, às funções, às atividades desenvolvidas no âmbito da distribuição
e que certamente ambas as reformas contribuem para, de uma maneira, ou devem estar refletidas na elaboração e na arquitetura de contratos de concessão. Relativamente ao processo de liberalização, basicamente o que aconteceu é que a atividade de distribuição, durante muito tempo, era gerida por uma direção operacional das empresas verticalmente integradas que existiam nos diferentes países. E na sequência das diferentes dimensões da separação de atividades, que decorreu na sequência do processo de liberalização, estou a referir-me à separação contábil, à separação funcional e à separação legal, estes processos deram origem à criação de empresas cujo objeto social, cuja atividade era exatamente a distribuição. Muitas dessas empresas, no caso europeu, mantiveram-se a funcionar no contexto do grupo empresarial da anterior empresa incumbente, da anterior empresa verticalmente integrada. Gostava também aqui de sublinhar uma grande diferença entre aquilo que se passou na Europa e aquilo na sequência do processo de liberalização e aquilo, digamos, e em relação à separação e o Brasil. A atividade das empresas, as distribuidoras na Europa, apenas exercem a função de distribuição. Isto é, de uma maneira, fazem a gestão, digamos, da operação e da manutenção da rede. Enquanto que no Brasil a abrangência é maior, porque para além da gestão da rede, as empresas, os distribuidores brasileiros fazem também a comercialização. E essa distinção é extremamente importante, porque a comercialização de energia elétrica tem subjacente uma relação de proximidade com o consumidor, com reflexos na coesão social, no acesso à energia, na pobreza energética, e esta situação, no fundo, não pode deixar de ser tomada em consideração quando se elaboram os contratos de concessão. Um outro aspecto que me parece, enfim, relevante é referir o seguinte: o modelo concessional, ou seja, a adjudicação de concessões, é uma das modalidades, uma das opções que foi adotada pelos países europeus. E até devo dizer, acentuar, que nem sequer é a maioritária. Mas, na verdade, há países europeus, e eu até diria que os países mais desenvolvidos e de maior dimensão da Europa acabaram por adotar o modelo da concessão. Isto acontece em França, acontece na Alemanha, acontece também na Itália e também num país pequeno, que é Portugal, que também adotou esse modelo. Mas há muitos outros países, nomeadamente países em que as distribuidoras são proprietárias dos ativos. Naturalmente que nesse caso não faz sentido atribuir, no fundo, fazer a adjudicação de concessões, e nesse caso o procedimento de licenciamento passa, ou seja, o licenciamento passa por a atribuição de uma licença de exploração. No que diz respeito a um tema que está, enfim, no topo da agenda da política energética neste momento, que é a alternativa, a consideração, a análise sobre duas possibilidades, uma delas a prorrogação ou a renovação das concessões e a outra a licitação. Não existe uma posição absolutamente consensual na Europa sobre esta matéria. Em 2014, a Comissão Europeia, enfim, ou mais rigorosamente, as instâncias europeias, houve uma proposta da Comissão Europeia, depois foi a aprovação por parte do Conselho e do Parlamento Europeu, aprovou uma diretiva que estabelecia quer os princípios, quer as regras que se deviam aplicar às concessões, mas essa diretiva nada diz sobre esta opção entre prorrogação, renovação ou em alternativa à licitação. E na prática do estudo que fizemos, não é? Estudos de caso, aquilo que verificamos é que os países têm posições muito diferentes. Por exemplo, os stakeholders
Em França, consideram que a prorrogação e a renovação dos contratos de concessão é uma boa solução e que teve resultados positivos, quer em termos de equidade, uniformidade tarifária, por exemplo, ou em termos de eficiência e de eficácia. E é isto que se passa, e tem aceitação em França, na Alemanha e na Itália, onde também há concessões, onde também foram adotadas o modelo das concessões, a aposta vai mais na licitação. E também há uma razão para isso. Tem a ver com a circunstância de uma parte significativa das empresas fazerem parte do universo empresarial da anterior incumbente, da anterior empresa verticalmente integrada, e, no fundo, estes países vislumbram a possibilidade de haver uma substituição, em muitos casos, dessas empresas, dos distribuidores que fazem parte do universo empresarial da incumbente, através do processo de licitação. E depois há Portugal, que tem uma situação, digamos assim, intermédia, não é? Que é basicamente a seguinte: em Portugal, a licitação é, em princípio, o esquema prevalecente, mas admite-se a possibilidade do concedente poder invocar o interesse público. Deve-se dizer que neste momento o debate, digamos, este tema está no topo da agenda do Brasil, mas isso não acontece na Europa, por uma razão muito simples. É que a grande parte enfim, das concessões foram atribuídas após o processo de liberalização. E a maior parte das concessões não chegaram ainda ao fim do seu prazo. Naturalmente que esta questão vai ser retomada, sobretudo eu admito que no fim desta década, mas não está, digamos, mas há um debate académico, nomeadamente um debate jurídico sobre este tema. E a questão que se suscita é um pouco a seguinte: é sobre se a invocação, o que está em debate em termos gerais é o seguinte: se a invocação do interesse público não prejudica o equilíbrio que deve estar presente na aplicação dos vários princípios que regem as concessões, e, nomeadamente, o chamado princípio da concorrência. E, por isso, a invocação do interesse público deve ter uma fundamentação consistente, objetiva e baseada numa análise custo-benefício que demonstre inequivocamente que não licitar é o melhor para a sociedade. Ou seja, o ótimo social passa por essa solução. Se isso não for feito, de facto, o concedente, não é? A entidade administrativa, inequivocamente o governo, mas a entidade administrativa, que neste caso é a Direção-Geral de Energia, naturalmente não procede à renovação. E, como orientação, enfim, para esta análise de custo-benefício, eu penso que há pelo menos duas componentes que me parecem importantes, que é, por um lado, uma componente social. Há uma que é inquestionável, que é a segurança de abastecimento. Há também uma componente social que tem a ver com o facto da energia elétrica ser um bem público essencial e, portanto, que é muito relevante em matérias como sejam a proteção dos consumidores vulneráveis, o acesso universal à energia limpa, segura, com qualidade de serviço e a preços módicos, e também a mitigação dos impactos negativos da pobreza energética. Portanto, há a segurança de abastecimento, há esta componente social e depois, finalmente, há uma nova dimensão que tem a ver com a transição energética. Porque me parece que não é possível hoje em dia pensar na arquitetura das concessões, da distribuição, ou na formulação de um contrato de concessão, sem pensar em aspectos como sejam quais são as funções dos distribuidores no futuro, quais são, que papel, digamos assim, facilitador e incentivador os distribuidores podem ter na criação de mecanismos de flexibilidade, também na institucionalização de novos agentes, como sejam os prosumers, os agregadores e as comunidades de energia, e também na promoção da digitalização. E basicamente o livro tem, digamos, o estudo, não se trata propriamente de um livro, mas um estudo, cobre muitos outros aspectos. No fundo, convidava naturalmente a todos
a aprofundarem. Enfim, isto foi só uma apresentação muito genérica. Penso que há temas muito, sobretudo neste contexto em que este tema está a ser discutido no Brasil, no fundo, agora passava a palavra, penso que, ao professor Nivaldo, que vai certamente concluir, falando, penso eu, do caso brasileiro. Muito obrigado. Bom, professor, muito obrigado, né? Como sempre, isso nos traz, nos dá uma capacidade de entendimento, né? Desse mosaico, né, que a União Europeia é, das diferentes experiências, das centenas, quase milhares de distribuidoras que existem na União Europeia, né? Eu acho que o professor pontuou muito bem essa questão da análise custo-benefício para definir, né, com base nesse processo geral de transição energética e da busca de reduzir pobreza energética e a garantia de suprimento, né, qual seria assim, o caminho e a análise que deveria fundamentar uma decisão aqui a nível do Brasil, né? Eu acho que o professor toca num tema que é muito relevante aqui para o Brasil, que é a questão do interesse público, né? Que deve prevalecer, né, nesta decisão. E eu acho que para você definir claramente isso, eu acho que o melhor ponto é você analisar qual foi a performance desses contratos que irão vencer dessas 21 distribuidoras de 2025 até 2031. E esse período assim tão largo assim é porque realmente é um setor extremamente importante, é um bem público, transversal, está na estrutura de custo de todos os bens e serviços, e é a base do aumento de produtividade econômica e do bem-estar das famílias, né? Você ter energia. Então, eu acho que essa ideia de se fazer, de se analisar a performance desses contratos, dessas concessionárias, né? E com base na estrutura contratual que foi firmada, acho que é um passo relevante e isso, de certa maneira, está assignado na própria nota técnica que saiu e que será objeto de outros estudos, né? Então, eu acho que esse conhecimento que a União Europeia permite colocar como um pano de fundo para que a gente analise o Brasil, entendendo que o Brasil é um país em desenvolvimento, o processo de liberalização foi feito, todas as distribuidoras, poucas hoje delas são públicas, praticamente 3 distribuidoras hoje ainda têm capital público, mas com uma gestão cada vez mais eficiente. O Brasil é um país carente de capital, o custo do capital é muito caro, o que certamente essa questão da licitação já coloca um custo muito grande num benefício muito pequeno. Talvez eu acho que esse já seja aí uma primeira conclusão que a gente pode tirar numa análise comparativa em relação ao Brasil. Então, eu queria agradecer muito ao professor Vitor, concordo com ele, essa nossa parceria GESEL, ISEG, GESEL, ERSE, UFRJ, ERSE, etc., é muito, tem assim, realmente é um círculo virtuoso e cada vez mais intenso, impulsionado pelos desafios, né, que a transição energética colocou para a Europa e também para o Brasil. Então, eu agradeço muito e esse vídeo passa aqui para o Fabiano para dizer onde é que esse vídeo vai estar disponível. Quer dizer, quem estiver vendo o vídeo já vai saber que o vídeo está disponível, né, nas redes sociais. É isso, Fabiano? É isso, professor. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Vitor Santos. Obrigado, professor Nivaldo, pelas análises. Eu convido, então, todos à leitura, né, para quem quiser aprofundar sobre o tema, do texto de discussão, PDCE 115, ele está disponível no site do GESEL e em todas as redes sociais. Muito obrigado por assistirem o vídeo e até a próxima.